tem futebol na Band News FM. Jogo aberto Band News, com Juliana Guimarães e equipe dona da bola. Oferecimento aqui, Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Governo do Estado, Bahia, Terra da Liberdade. Na hora de escolher o seu iogurte, peça Dengo, Laticínio Dengo. Todo mundo quer. Sua internet tá lenta, caiu, travou. Esqueça tudo. Contrate a melhor. A ITS Brasil. Implantes dentários sem dor e sem corte. Dr. Fábio Barbosa, 71986806614. E Copa 70, seu auto center de confiança há 50 anos, agora no Shopping da Bahia. Fábio Passos. Muito boa tarde, está começando o Jogo Aberto Band News FM nesta sexta-feira, dia de vitória. O Vitória volta ao Barradão para enfrentar o Mirassol. O objetivo aí do Leão se manter na liderança e tá até folgado, né, o Vitória nessa Série B, e pode aí ficar ainda mais folgado junto com o apoio da sua torcida. Tem de tudo para vencer esse Mirassol. Vitória, podemos afirmar que é o favorito para essa partida, apesar do Mirassol não fazer jogo fácil. O Mirassol, o próprio técnico Léo Condé já falou em coletiva, é o time que mais tem a posse de bola nessa Série B, é um time chatinho também de vencer, mas a gente está confiante nessa partida aí. Vitória e Mirassol, vocês sabem, podem acompanhar essa transmissão aqui na Band News FM. A partir de que horas? O jogo começa 19h15, então a partir das 18h45 vocês acompanham aqui na sintonia da Band News FM. É só ficar aqui com a gente, que logo na sequência vai ter Reinaldo Azevedo, e aí vocês acompanham o pré-jogo com as escalações e muito mais dessa partida entre Vitória e Mirassol. Também vamos falar do Bahia hoje, que vai enfrentar o Vasco da Gama no domingo, na Fonte Nova. Expectativa aí da estreia do Luciano Juba, ele que a gente colocou aqui, a sonora dele chegando aqui em Salvador, no aeroporto. Ele falou que quer jogar, quer ir para essa partida contra o Vasco da Gama. Claro, né? Um jogo importante para o Juba fazer essa estreia, seria bom demais. E quem vai estar na transmissão de logo mais, de Vitória e Mirassol, está aqui do meu lado já. Muito boa tarde, Nelsinho Góes. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Mariane. Os nossos amigos aí que nos acompanham sempre, a torcida rubro-negra que está atenta a esse jogo de logo mais contra o Mirassol, e a torcida tricolor na expectativa do jogo contra o Vasco no próximo domingo, né? Vitória e Mirassol fazem um jogo estrategicamente fundamental para o Vitória, que é um jogo de solidificação de uma vantagem ampla. Se o Vitória conseguir um resultado positivo, e tem possibilidade disso, ele vai ficar muito bem colocado na tábua de classificação, vai ter mais conforto para trabalhar, até atletas que estão retornando de contusão podem ter com mais facilidade a oportunidade de ter minutagem em campo, favorece tudo. E o Léo Condé tem todas as informações do Mirassol. Ele salientou na coletiva que nós mostramos ontem aqui, que a equipe do Mirassol é a equipe que mais tem posse de bola, que valoriza a posse de bola, faz esse jogo associado, esse jogo combinado, gosta de um jogo construído, dificilmente faz um jogo reativo de bolas longas. Então isso indica a necessidade do Vitória ter uma partida muito segura na marcação para impedir que o Mirassol tenha essa posse em demasia, e que também o Vitória saiba valorizar a posse de bola, sem perder a característica de ser incisivo, veloz pelas pontas, como o Vitória é, e faz um jogo sempre com a dinâmica alta, uma dinâmica que contagia o seu torcedor. A expectativa é de um grande jogo logo mais, a possibilidade, volto a frisar, do Vitória se ratificar com uma certa folga na primeira colocação, ela existe, não é um otimismo exagerado, uma vitória simples por 1-0, por 2-0, por 2-1, coloca o Vitória bem à vontade dentro da Série B. Então, um jogo a ser jogado com todos os cuidados possíveis para a equipe obter um resultado positivo. E o Bahia, a torcida tricolor, tem que ficar aí na torcida, na esperança de uma atuação de muito equilíbrio, de muita organização contra o Vasco. Não será um jogo fácil, evidentemente. O Vasco necessita sair de lá de trás, e dentro do planejamento vascaíno passa por uma vitória diante do Bahia na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova. E o tricolor, logicamente,
tem a possibilidade de fazer os 3 pontos, é superior, tem uma campanha um pouco acima do Vasco e eu acho que tem um elenco também um pouco melhor, joga em casa e vencendo o Vasco abre uma vantagem maior ainda contra uma equipe que é um concorrente direto. Então o Bahia tem uma sequência de jogos importantes, o primeiro dele é contra o Vasco, e depois tem jogos contra Coritiba e Santos, que são equipes que estão ali brigando junto com o Tricolor. Então vencer o Vasco é fundamental e depois pensa nos outros adversários, mas a gente espera que no próximo domingo o Bahia também vença e na segunda-feira, Fabinho, estejamos aqui analisando as atuações de Bahia e Vitória, trazendo os pontos positivos de cada um, apontando também os defeitos, mas que estejamos todos satisfeitos com a atuação dos dois times e com a pontuação que eles provavelmente vão buscar conquistar nesse final de semana. Exatamente. Do lado do Bahia, a expectativa aí, como eu falei no início, é ver o Luciano Juba, se ele vai entrar nessa partida ou não. Inclusive, podem participar aí pelo nosso WhatsApp, é o 98729-5248. Deixa sua opinião, torcedor do Vitória. Deixa seu palpite também, torcedor do Bahia. E muita gente aí falando sobre a questão do Juba, né? Será que ele vai a campo? Vamos ver. Vamos aproveitar, então, falar do Rubro Negro, que joga logo mais às 19h15. A partir das 18h45 tem transmissão aqui na tela da Band. Vamos ouvir o próprio Léo Condé falando. Ele deu uma coletiva aí bastante esclarecedora ontem e pediu pés no chão mais uma vez, né? Eu tô aqui quase todos os dias pregando que o Vitória seja campeão, porque ser campeão, subir como campeão tem um peso, ainda mais o Vitória que nunca conquistou o título nacional, vai conquistar seu primeiro título nacional, se tudo se encaminhar como a gente deseja. E o Léo Condé, como sempre, né? Aquele pé no chão. Ele falou sobre os objetivos do time, do clube e também sobre manter esse pé no chão, sempre focado aí no próximo jogo, Léo Condé. Quando se trata de Série B, muitos treinadores minimizam o título, entendendo que o maior feito é mesmo o acesso. Mas no momento em que o líder absoluto, em diversas estatísticas, e tem a chance de abrir vantagem na ponta, o senhor diria que subir sem ser campeão seria pouco para esse Vitória? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que é muito cedo para a gente falar sobre isso ainda. Temos 13 rodadas pela frente, é muito jogo, muita competição. É claro que a campanha que a gente vem fazendo aqui de uma forma consistente nos coloca entre os favoritos pelo acesso. E, naturalmente, por ter ficado muitas rodadas na liderança, também pelo título. Mas tem muita água para passar debaixo da ponte. A gente já tem uma certa tarimba dentro do futebol. Nós não podemos nos empolgar, né, com esse tipo de situação, não. Temos que continuar trabalhando a cada semana de treino aqui, respeitar ela e trabalhar da melhor forma possível. Cada jogo fazer dele uma verdadeira final. E quando a gente conseguir alcançar, espero que a gente consiga o primeiro objetivo do acesso, né? Naturalmente vamos brigar por algo maior. Tá aí, o sabido Léo Condé. Tá certo, né, Nelson? Você que já esteve ali como treinador, realmente não é bom esse ambiente de já ganhou, já conquistou, porque ainda faltam 13 rodadas, se eu não me engano. O Léo Condé tá certíssimo. Ele pontua que faltam 13 jogos, e você achar que já chegou antecipadamente é armadilha. A empolgação exagerada leva a isso. O que o time tem que ter é motivação, é acreditar que pode vencer a competição e que pode classificar. Eu acho que isso existe. Mas vivenciar cada jogo com todos os detalhes que cada partida solicita. Não pode haver um exagero de você, porque está estatisticamente melhor colocado, achar que já chegou, né? Geralmente as equipes, quando de forma muito antecipada têm esse tipo de sensação, elas tendem a baixar um pouquinho a temperatura com que enfrentam os jogos e acaba cedendo espaço. Como está todo mundo muito próximo, ainda existem ali 7 equipes brigando, e se você baixa um pouquinho a guarda, os outros aproximam, depois você tenta retomar a mesma energia que vinha conduzindo a competição e não consegue mais encontrar o time certo. Então o Léo Condé está vigilante, ele é experiente, ele não é um iniciante na função, já passou por outras situações na vida dele. Muitos atletas que estão nesse grupo também sabem disso.
o Léo Gamalho, o Oswaldo e outros atletas já passaram por essa situação também e sabem que tem que conduzir com os pés no chão, comemorar o acesso quando matematicamente isso acontecer e comemorar o título caso ele venha no dia que o título acontecer. Antecipadamente é o torcedor, faz a brincadeira com o torcedor do Bahia, o do Bahia faz com o do Vitória, tem aquela empolgação a mais, mas o profissional ele tem que ser, nesse aspecto, frio e ser extremamente organizado em busca do seu objetivo, que não é fácil, evidentemente, que tem muita gente interessada em classificar e até vencer a competição. Eu sei que Salvador vai ficar pequeno, não sei se vai ter espaço para essa cidade, não. Se o Vitória conquistar esse título, realmente um título inédito, um clube centenário aí, que se em 2023 conquistasse o primeiro título nacional, promete fazer uma grande festa. Vamos seguir aqui no nosso WhatsApp, no 98729-5248, tem torcedor rubro-negro na linha. Boa tarde, bancada, aqui quem fala é Sidão de Praia Grande. Graças a Deus, agora com a volta de Rodrigo Andrade, a gente vai ter mais uma consistência ali no meio de campo. Tomara que Condé venha no 4-3-3, para a gente ganhar do Mirassol e se consolidar mais na frente ainda. Sexta-feira, Barradão lotado, 30 mil pessoas. Obrigado e boa tarde. Valeu, Sidney. A expectativa é essa, o Barradão lotado mais uma vez, e ele destaca aí a importância do retorno do Rodrigo Andrade, né, um dos principais jogadores dessa Série B, sofreu uma lesão aí, e a expectativa é que ele volte a ajudar ainda mais o Vitória. Ele que realmente tem sido um destaque ali, né, Nelson? Um abraço, Sidney, bom tê-lo aqui, viu, Sidney? E você tá certo, o Vitória tem que a sua torcida lotar, empurrar a equipe, e o Rodrigo Andrade é uma peça importantíssima. A coletiva de ontem que o Léo Condé deu, ele deixou a dúvida da escalação ou não do Rodrigo Andrade. Ele cita que o Rodrigo Andrade está em condições de jogo, mas que não ia antecipadamente entregar para o Mirassol se o Rodrigo vai atuar ou não. O que o Rodrigo traz de positivo, além da própria presença dele, é um jogador que marca forte, é um jogador que possibilita o meio-campo do Vitória reter mais a bola, a valorizar mais a posse. É um jogador que tem força na condução de bola à frente e também filtra sem a bola com possibilidade de finalização. Um jogador que tem muitas atribuições. Não sei o quanto estará programado para ele suportar em campo. E aí, em cima disso, né, é que o Léo Condé vai decidir se ele inicia o jogo e sai com 15, 20 do segundo tempo, ou se ele só tem condição para entregar em alto nível 45 minutos, aí ele vai jogar um tempo, 30 minutos, ou a depender de como o jogo esteja, ele nem entra. Mas é um atleta que certamente, se tudo ocorrer dentro da normalidade, volta a ocupar a condição de titular, porque ele faz ali coisas, ele tem algumas dinâmicas de jogo que são muito positivas para o estilo do Vitória jogar e fortalece o seu setor de meio campo. Exatamente. Além do Rodrigo Andrade, né, a gente tem um provável retorno em breve aí do Dionísio, que passou 8 meses afastado, um jogador bastante importante na Série C do ano passado, era titular absoluto ali, que o torcedor do Vitória gosta bastante, ele tem bastante identificação aqui também com o nosso futebol baiano, foi campeão baiano com o Atlético de Alagoinhas, destaque aqui no nosso estado, e a gente ouviu ontem, né, o Léo Condé falando que ele já está pronto, já está treinando ali com os próprios jogadores, os colegas, mas que não vai passar a carroça na frente dos bois, até para ele não sofrer uma nova lesão e ficar mais tempo aí afastado. Mas em breve estou ansioso para ver esse retorno do Dionísio, viu, Nelson? Exato, um atleta que merece, né? A lesão que ele teve foi grave, uma lesão de ligamento cruzado, aí praticamente 8 meses fora. É um atleta que vai voltar aos poucos, não vai entrar num jogo como esse ainda, mas à medida que o Vitória vença e vá tendo folga na tábua de classificação, fica mais confortável para o Condé entregando ao Dionísio 15 minutos num jogo, 25 minutos em outro jogo, meio tempo se houver necessidade em outra partida, e aí rapidamente ele passa a integrar, porque ele informa, é um jogador ali para, juntamente com o Rodrigo Andrade, compor o meio-campo no lugar do Dudu e do Matheus Trindade, que são jogadores voluntariosos, mas estão abaixo desses dois.
que é que esses dois têm contra si? Um tem contra si uma lesão que o afastou por 8 meses, e o Rodrigo, por muito menos tempo, está voltando, e aí é questão de opção do Léo Condé. Pois é. Vai ser mais um jogador, né, aí como opção para o Léo Condé, ele que destaca sempre nas coletivas que não tem um time titular, e realmente é um elenco bem equilibrado, né, sempre tem peças ali de reposição, e ele falou um pouquinho sobre isso, sobre essa rotatividade do elenco, e também destacou aí um pouquinho sobre a semana de treinamento antes de enfrentar o Mirassol. A gente, como sempre, temos tentado aproveitar ao máximo possível o período de treinamento. Como eu sempre falo, a gente dá atenção a todos, não só aqueles que vêm jogando de um pouco mais que os outros, não vou nem dizer que são titulares, até porque a nossa equipe tem uma rotatividade grande de atletas, mas a gente, ao longo da competição, a gente está sempre mudando a maneira da equipe jogar, mudando peças, e na maioria das vezes a gente consegue manter um bom padrão de atuação. É claro que nem sempre a gente consegue ter um nível satisfatório de atuação, mas na maioria das vezes a gente conseguiu, e realmente nesse momento a gente perde aí algumas peças que vêm jogando, atuando um pouco mais, porém ao mesmo tempo a gente tem retorno de atletas importantes que eu tenho certeza que, independente de começar jogando ou entrar no decorrer do jogo, eles estão preparados. Quem diria, né, Nelson Góes, que o Vitória teria um elenco capaz de suprir todas essas ausências, que o rubro-negro, que fez um péssimo primeiro trimestre, foi mal no Campeonato Baiano, foi mal na Copa do Nordeste, e realmente na Série B foi uma surpresa excelente. Uma surpresa que deu aquela arrancada dos 5 jogos, mas ele se mantém, né? O Vitória é o líder da competição com folga, e esse elenco, a qualidade do elenco, a capacidade de utilização dos jogadores, isso foi construído, né? O Léo Condé foi construindo isso à medida que o campeonato foi avançando. No início do campeonato, esses mesmos atletas não tinham essa condição. O Vitória foi construindo essa unidade, passou por apertos. Os últimos 2 deram uma prova muito positiva disso. O jogo contra o Botafogo, o Vitória tinha acho que 9 ausências, sendo que 4 titulares ali, 4 ou 5 jogadores. E o Vitória venceu o jogo jogando bem. Depois ele, fora de casa, teve uma expulsão do Camutanga, com 20 e poucos minutos da etapa inicial, então jogou um tempo e meio praticamente com jogador a menos, trouxe o empate e esteve muito mais perto de vencer o jogo. Então foram 4 pontos que fortaleceram o grupo como um todo. Fortalece o Léo Condé, que a cada palestra que der, ele convence mais os seus atletas sobre as suas ideias. O grupo acredita mais no que a comissão está falando, porque aquilo que está sendo passado e treinado está dando resultado nos jogos. Quando você tem uma semana de trabalho bem feita, organiza a estratégia de jogo e o resultado acontece, e isso vai se repetindo, essa sinergia também entre elenco e comissão técnica, ela vai se fortalecendo. O contrário também é verdade, né? Se você faz bons treinamentos, as estratégias são montadas e os resultados não vêm, a sequência de resultados ruins vai enfraquecendo esse vínculo. Então, o Vitória vive um momento de muita felicidade nesse aspecto, porque num campeonato equilibrado, difícil, que no início não havia previsão do Vitória estar onde está, e ele chega já nessa rodada, está na 25ª rodada, o Vitória tem uma vantagem boa sobre o 5º colocado, porque as coisas dentro vêm funcionando, e a manutenção disso é que será o grande diferencial do Vitória nesses últimos 13 jogos, para ver se ele sobe ou não, se ele sobe como campeão ou não. Ele tem tudo para conquistar a primeira colocação, claro que lutando com dificuldade, vivendo cada jogo como uma decisão. E a gente fala que vai ser histórico para o Vitória, mas também vai ser histórico para o próprio Léo Condé, ele que merece, eu digo assim, ele que bateu na trave 2 vezes com o Sampaio Corrêa. Em 2020 ele ficou em 6º lugar na Série B com o time lá do Maranhão, e em 2022 bateu mais na trave ainda, ficou em 5º lugar na Série B. Realmente merece o Léo Condé, tem mostrado um trabalho sólido, é um bom treinador, tem boas ideias de jogo. Além disso, a gente percebe que ele tem uma boa gestão do elenco, né? Os únicos acessos que ele conseguiu na vida foi com o Botafogo de Ribeirão Preto em 2018, da Série C para a Série B, e o Novo Horizontino em 2021, também da Série C para a Série B.
realmente, se ele conseguir mais esse acesso e ainda mais com título, podemos colocar ele na prateleira de cima dos treinadores do Brasil? Ele vem construindo a carreira dele, né, Fabinho? Tem 2 acessos da C para B. Ele bateu na trave, como você frisou, 2 vezes com o Sampaio Corrêa, só que o Sampaio Corrêa não é postulante a acesso da B para A. Ou seja, já é história. Não, já seria. A você chegar em 5º lugar no Sampaio Corrêa é uma grande colocação. O Léo Condé faz um trabalho muito seguro. Teve momentos de dificuldade aqui, onde o seu nome foi ventilado para demissão. No momento que o Vitória encarou ali, acho que 3 ou 4 jogos com resultados ruins. Ele saiu do G4, né, parou ali em 5º lugar. Houve uma certa pressão, mas aí a diretoria segurou, ele teve equilíbrio. Ainda bem. Ainda bem, ele teve equilíbrio, não se perdeu, não mexeu muito na equipe, porque às vezes o treinador, quando se vê em apuros, começa a requisitar uma série de atletas que não estavam jogando e você acaba se perdendo nisso. Ele manteve muita coerência nas suas escalações, muda pontualmente e com isso vem conduzindo até o momento o Vitória de forma irreparável, dado ao cenário antes da competição, e tem a possibilidade de chegar com o Rio Negro na Série A, com certeza. Dá para colocar no Se ele subir da B para A, ele vai se valorizar muito como treinador profissional, como currículo, né? Porque ele vai ter 2 acessos da C para B e um acesso da B para A. Ainda mais como campeão, assim. O mercado na Série A de treinador é muito difícil. Hoje tem mais de 50%, se eu não me engano, 50%, como eu disse, de treinadores estrangeiros. Então, o treinador brasileiro está tendo dificuldade na Série A para encontrar espaço. Mas mas o Condé subindo com o Vitória... Será que se mantém? Eu acho que sim. A não ser que ele receba uma proposta irrecusável ou o Vitória não queira continuar com ele. Evidentemente, só existiriam essas 2 situações, mas acho as 2 improváveis. Eu acho que se ele criar uma sinergia com o clube, como ele está criando aí, a torcida, e ele subir, o Vitória vai convidar para ele continuar e ele, sabedor do projeto, tudo que ele carregou na dificuldade de encontrar um Vitória com mais dinheiro em 2024, seria uma medida inteligente o Condé continuar. Mas como ele é mais prudente do que todos nós, a sonora dele diz isso, ele pede pés no chão, vivenciar cada jogo, que ainda faltam 13, ele está certíssimo, o caminho é ir cada jogo com aquele espírito de decisão. Agora vamos seguir aqui no nosso WhatsApp, o 987295248. Boa tarde, bancada. André Estelamares. O time está no caminho certo. Manter o foco, determinação. Eu não tenho dúvida que o Vitória sobe. A dúvida agora é em que colocação. Vamos brigar para terminar do jeito que está aí. Forte abraço, meus queridos. Tá aí. Foi até uma coisa que eu falei aqui ao longo das semanas. A dúvida agora é se o Vitória vai ser campeão, porque para mim já está na Série A, a não sei que alguma tragédia realmente aconteça, e é o que se caminha, né? O Vitória merece estar na posição que esteve, fez alguns jogos ruins, a gente sabe, nessa Série B, mas conseguiu vencer. A gente sabe que alguns não convenceram, mas é aquele ditado, né? Série B precisa vencer, o mais importante é esse, ficar ali entre os 4, se necessariamente ainda durante toda a competição, vai se consolidando ali, né, dentro do G4. Neste momento temos o Vitória, Grêmio Novo Horizontino, Sport, Criciúma, são os times aí que estão no G4. A tendência ainda pode mudar alguns desses times, mas o Vitória está aí líder isolado, espero que continue assim. Agora vamos seguir aqui no WhatsApp, 987295248, Celso. Boa tarde a todos, Celso do Cabula. Eu acho que o momento do Vitória é para ser campeão. Por quê? Os números falam por si, o desempenho começa também a colocar essa condição, e comparado aos outros, não estou vendo ninguém que faça jus mais do que o Vitória para ser campeão. Então, eu acho que, se manter, nós seremos campeões da Série B e ainda vamos conquistar a vaga da Copa do Brasil. Um abraço.
Tomara que assim se concretize essa vaga da Copa do Brasil, né? Eu não lembro de Vitória não participar de uma Copa do Brasil. Antigamente era por ranking, a gente sabe agora é pela sua colocação no estadual, e o Vitória estaria fora se não for campeão da Série B, vai estar fora, porque, enfim, a gente sabe, o primeiro trimestre foi péssimo no estadual, e a única forma do Leão conquistar essa vaga para a Copa do Brasil, que é uma competição importante, ainda mais retornando para a Série A, um dinheiro bom, paga bem a competição, tem visibilidade, vai ser excelente para o Leão ser campeão e voltar para a Série A, participando da Copa do Brasil no ano que vem. Agora vamos rapidinho para um rápido intervalo, a gente volta já, vamos falar do Tricolor, vamos falar aí também de Luciano Juba. Será que ele joga essa partida contra o Vasco? A torcida quer. Será que o Renato Paiva vai ouvir o torcedor? Vamos agora com as informações do trânsito e a gente volta já. E a minha galera do YouTube, vocês viram que o formato aqui hoje está diferente, a gente fez esse vídeo gravado para não deixar vocês sem a resenha, né? A gente está acostumado todo dia a bater esse papo aqui. É sempre muito bom estar com vocês aqui todos os dias. Aproveitem, deixem um like. Quem não deixou o like ainda, se inscreva aí no canal, porque ajuda bastante o canal. Você deixando o like, automaticamente o YouTube indica esse vídeo para outras pessoas. Vamos nessa, fortalecer o canal. Segunda-feira volta ao normal, né, Fabinho? Exatamente, segunda-feira a gente está de volta. Estamos ao vivo com a nossa interação comum aqui, que a gente gosta dessa troca, dessa resenha. E é isso aí, vamos nessa. Estamos de volta com o jogo aberto na Band News FM nesta sexta-feira. Sextou aí? Quero saber se sextou aí na parte de vocês. Comenta aí com a gente. Tá sextando por onde? Vai sextar onde? Eu sei que o torcedor do Vitória vai sextar no Barradão hoje. Promessa de mais um Barradão lotado aí para fazer a festa e sair com os 3 pontos contra o Mirassol. Eu quero 6 pontos na sacola, viu? Quero chegar segunda-feira aqui feliz, com 6 pontinhos na sacola. 3 do Bahia, 3 do Vitória. Não me decepcionem, jogadores e todo mundo aí do Bahia e do Vitória. Agora vamos virar a chave e falar do Tricolor Baiano, que vai enfrentar o Vasco, um jogo difícil, a gente sabe, confronto direto na parte de baixo da tabela. Um jogo, posso dizer assim, decisivo, né, Nelsinho, para o Bahia, se ainda quiser se manter na Série A. É verdade, Fabinho. É um jogo que tem um peso grande. O Bahia está em 16º, o Vasco tem um jogo a menos, ele não pode dar oportunidade ao Vasco se aproximar. Fora que o Santos joga, outras equipes vão jogar, Coritiba, e o Bahia não pode estar patinando à frente da zona. O Bahia tem um elenco, que a gente já discutiu isso aqui, que era para estar, no mínimo, no meio da tabela, com mais conforto. O Bahia trouxe reforços. Claro que faltou um centroavante dentro da minha visão, de muitos torcedores e muitos amigos que interagem aqui, mas o Bahia tem uma equipe competitiva que tem a obrigação de sair dessa condição. Tem um compromisso difícil porque são equipes que se assemelham. Eu acho o Bahia com elenco um pouco superior ao Vasco, e acho que o Bahia joga um futebol um pouco superior também ao Vasco. Como ele joga em casa, vou dar um leve favoritismo à equipe tricolor. Agora, isso tem que ser convertido em atitude dentro do campo. O Bahia tem como positivo um jogo intenso, um jogo de velocidade, um jogo de circulação de bola, usa as suas extremas, sobretudo o Ademir, é um jogador muito veloz, que peca nas finalizações, mas até que nos jogos em casa contra o América e contra o Bragantino, foi um atleta até de certo modo decisivo, teve participações em vários lances. Você tem no meio-campo o Rezende, que é um jogador que dá uma estabilidade naquele setor. Há possibilidade, a gente não sabe se o Paiva vai entrar com o Biel. O Juba, eu acredito que vá no banco de reservas e, se estiver regularizado e entre no jogo, possa participar do jogo, mas acredito que o Biel é um jogador que merece a vaga já. Ele já se recuperou, ele entrou no último jogo, entrou com uma boa movimentação, e eu falo do Biel porque antes de se contundir, ele era junto com o Cauli, e ele um pouco à frente do Cauli, o jogador do Bahia mais efetivo na fase ofensiva, aquele que tinha mais participação de gols, ou fazendo gols, ou dando assistência, ou envolvido na jogada que antecede o passe final, ou sofrendo faltas. Ele é um atleta realmente que gera o desequilíbrio na frente, e eu particularmente gostaria que o Paiva utilizasse o Biel já como titular nessa partida. Não sei qual a formação que o Renato Paiva trará, não creio que faça modificações bruscas em relação ao que
ele vem atuando. Nesse aspecto, ele é, de certo modo, mais conservador, ele mexe menos de forma abrupta, ele vai aos poucos modificando, mas acho que a chegada do Juba e a característica do elenco que ele tem, ele deve permanecer com o modelo que ele vem atuando aí com 3 atacantes. É claro, ele pode surpreender? Pode, mas o importante é que quem jogue, né, tenha a atitude necessária, seja uma equipe sem a bola combativa, com linhas compactas, com velocidade na recomposição. Às vezes a transição defensiva do Bahia não é tão rápida. Vide o gol que o Bahia levou de contra-ataque no jogo contra a equipe do Botafogo. O Bahia precisa ser um time mais precavido para não ser surpreendido em contra-ataques. Mas o grande calo da equipe tricolor é ele não manter a regularidade no quesito finalização. Você vai negar que o Bahia é uma equipe que cria situações? Não, o Bahia cria. Se cria porque mostra a capacidade para transpor a marcação, o sistema defensivo dos adversários e ficar em condição de finalizar. O que está faltando é qualidade nesse último lance, nessa última bola, mais tranquilidade também. E esse é mais um jogo em casa e que o Bahia tem a capacidade de repetir até o que fez contra América e Bragantino, seus compromissos aí mais recentes dentro da Arena Fonte Nova. Pois é, eu falo aqui com tranquilidade que se o Bahia tivesse um goleador, aquele artilheiro que botasse a bola dentro da rede, que resolvesse as partidas, estaria aí pelo menos um pouco mais tranquilo, né? Pelo menos mais 6 pontos o Bahia teria nessa Série A, estaria ali um pouco mais distante dessa zona de rebaixamento. Realmente faltou um centroavante nessa janela, falhou o Grupo City em não trazer esse matador. Vamos seguir aqui no nosso WhatsApp, o torcedor só fala de Juba, o pessoal quer ver Juba, pelo menos no banco de reservas, nesse jogo contra o Vasco. Vamos ouvir a torcida tricolor. Boa tarde, Fabinho, Nelsinho, ouvinte da Band News FM, Márcia Marques, torcedora do Bahia. Gente, eu confesso que agora, depois de saber que o Juba já vinha conversando com a nossa comissão técnica, isso já me deixa mais tranquila, porque ainda ontem eu era a favor de que ele fosse relacionado para começar a sentir o ambiente, ir para o banco para perceber e para entender o que é ser Bahia, o que é a força dessa nossa torcida, o que é a nossa força, porque lá estarei. Mas já me deixa mais tranquila, porque ele já deve estar tomando ciência, já deve ter tomado ciência de todo o nosso objetivo, de toda a ciência do jogo do Paiva, né? Então, eu só acho que a gente, claro que se o jogo assim pedir, ele precisa ser acionado, porque quem tem um Juba no banco, com outras peças em campo, não desempenhando o esperado, o Juba precisa entrar. Mas a gente precisa ir com cuidado, com cautela, para não colocar muita responsabilidade, né, nas costas de alguém que está chegando agora, apesar de ser virginiano, de ser perfeccionista, mas ele é um só. Vamos ter calma. Um abraço. Valeu, Massinha. Massinha sempre muito participativa, sempre colada aqui com a gente. Quer que ele pelo menos vá para o banco de reservas, né? Para sentir a energia. Pode também sentir lá de cima, se não for... Ele deve estar na Fonte Nova, com certeza. Já chegou em Salvador, eu sei que soldado no quartel quer trabalho, mas em algum lugar da Fonte Nova ele deve estar, ele não vai perder esse jogão. A torcida tricolor está ansiosa e Massinha também, porque o Juba tem números muito positivos no esporte, né? A quantidade de gols, a quantidade de assistência, a quantidade de participação nos jogos. É um atleta que tem tudo para ajudar muito o Bahia, e na sequência de jogos que o Bahia terá, ele sem dúvida dará uma contribuição, sobretudo no ponto negativo que o Bahia tem, que é a sua fase ofensiva com uma certa dificuldade de fazer gols, né? Se o Juba trouxer ali 50%, 60%, 70% do que ele fez na Série B, ele já vai elevar bastante a capacidade do tricolor baiano aí de chegar a resultados positivos. Exatamente. O Lucas Santos, torcedor do Bahia, está aqui, vamos ouvir. Prezados, Lucas aqui do CAB Paralela. Deixa eu falar uma coisa. O seu Tassiano não está jogando nada. Eu acho que com a falta de Caulê, cabia aí
Azevedo no meio de campo junto com o Rezende, dando alguma segurança, porque o problema do Bahia é tomar muito gol. O Bahia não faz gol, mas também o time toma gol demais. E seu Paiva, enquanto ele tiver ainda vida, né? A esperança, mas eu não tenho esperança nenhuma nele. Treinador ruim, fraco, arrogante. Eu acho que o Bahia não está à altura da genialidade de Paiva, se é que vocês me entendem. Um abraço. Seja bem-vindo, Juba. Deve estar ouvindo a resenha aí. Será que temos a honra do Luciano Juba? Já chegou em Salvador ouvindo a resenha. Para saber o que a torcida está achando, tem que ouvir aqui a Band News FM com o nosso jogo aberto, Band News. Vocês sempre muito resenheiros e participativos. Mais uma vez, muito obrigado, a audiência de vocês maravilhosa. O Lucas, um abraço. Lucas, ele faz uma colocação interessante, sim, porque o problema do Bahia é não fazer gols e também sofrer gols, né? A gente falou isso em algumas jornadas atrás, que era um cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés, e que a missão do Paiva era ajeitar esses dois instantes da equipe tricolor. O Tassiano é um atleta que caiu de produção daquilo que a gente está acostumado a ver dele. Mas eu acho que você não pode descartar um atleta como o Tassiano. Você tem que recuperar ele, porque ele, quando joga bem, ele ajuda muito o Bahia. Então, independente de se Azevedo jogar, como pede aí o nosso amigo que falou há pouco, o Azevedo pode também, o Paiva ter um meio-campo mais pegador, né, com Azevedo, Rezende e Tassiano, e ter 3 atacantes. Eu não abriria a mão do Tassiano nesse momento, não, a não ser que ele continue numa sequência de jogos ruins, né? Eu acho que quando a gente tem um atleta de qualidade e ele cai de produção, a gente tem que tentar recuperar ele o mais rápido possível, porque ele vai ajudar. Quando o atleta não é bom, aí já são outros 500. Mas a tendência é que ele volte a crescer, às vezes dá uma oscilada dessa, é normal, mas é um atleta fundamental dentro da equipe, e o Juba, que é a expectativa de todo mundo aí, eu creio que em breve já fará parte da equipe titular. Acho que o Juba, Biel, são atletas com bom poder de finalização, de criar situação, eles vão acabar jogando junto dentro da equipe tricolor. Tô ansioso, viu, Nelson? Tô ansioso para ver esse ataque do Bahia. Vai ficar correria. Cauli, Biel, Juba, Ademir. Vai dar trabalho para pegar esses caras, viu? Os 4 juntos talvez não consiga aí, porque precisa de um jogador de centro também. Exagerei, né? Mas pode, dentro da movimentação do jogo, das modificações, dentro de uma necessidade. Mas são jogadores com características bem ofensivas, jogadores de enfrentamento ali de 1 para 1, atletas de muito bom nível. Será que os centroavantes do Bahia vão ter espaço nesse time? Olha, eu gosto de jogar com o centroavante, né? Para você jogar sem o centroavante, você tem que ter ali uma movimentação muito grande, 2 homens na frente ocupando 3 corredores, né? O direito, o esquerdo e o do centro, e tem que ter infiltrações de quem vem de trás. Mas existe formação para tudo, entendeu? O importante que está faltando ao Bahia, que tem bons jogadores, é o encaixe do grupo e a constância de bom rendimento em campo com bons resultados, né? O Bahia oscila, o Bahia faz um primeiro tempo bom e no segundo não, faz um primeiro tempo ruim, um segundo bom, faz parte de algum dos tempos bons, joga um jogo bem e não vence, empata. Então o que faltou ao Bahia foi traduzir em vitórias, em triunfos, né? Quando ele teve boas atuações. Então por isso que ele está ali lutando embaixo, mas tem ainda uma quantidade de jogos grande pela frente, tem reforços, jogadores motivados a sair dali. A gente não sente que é uma equipe sem confiança, pelo contrário, é uma equipe que tem confiança no seu potencial e tem diante do Vasco a oportunidade de, além de fazer 3 pontos, segurar o Vasco atrás, avançar e ir mais forte para os próximos compromissos. Os 3 seguidos são adversários que lutam pela zona, Vasco, Coritiba e Santos, e o Bahia tem que procurar aí pontuar no máximo possível, mantendo esses times distantes, porque estão todos querendo a 16ª posição. Exatamente. Hoje é dia de palpite, vamos palpitar aqui para a partida de logo mais entre Vitória e Mirassol, para a partida também do Bahia e do Vasco.
vai deixando o palpite aí nos comentários. Eu quero ver o palpite de vocês que estão aqui no nosso YouTube, no canal Ju Guimarães e no nosso WhatsApp também. A galera só fala do Juba. Boa tarde, Fabinho. Resenha boa essa aí, viu? E quem tá falando é o Luan de Itapuã. É o seguinte, Juba, meu irmão, seja bem-vindo, jogue duro, papai. Seja bem-vindo, jogue duro. Jogue duro, você é o cara. A gente torce para que você faça boas apresentações e que você possa, quem sabe um dia, né? Como tá todo mundo no holofote em cima de você aí, chegar na seleção brasileira e que você jogue muito bem por lá. Que você jogue muito bem aqui também no Bahia e que o Bahia não ganhe. Um abraço. Não entendi, foi nada agora. Não entendi nada. Será que é torcedor do Vitória ou é torcedor do Sport? Um fã do Juba, torcedor do Sport. Mas eu acho que o torcedor do Vitória brincando, fez uma pegadinha aí. Que resenha dessa galera, viu? Realmente, estamos aí na torcida pro Juba e pro Bahia também. E pro Vitória também, acho que é o nosso futebol baiano muito, muito bem. Vamos seguir aqui no nosso WhatsApp, 987295248. Já deixa anotado o número da Band News FM no seu WhatsApp e sempre participe aqui com a gente. Pois é, Fabinho, Nelsinho. Acho que boa contratação. Se tiver bem, se não entrar no primeiro tempo, entrar no segundo tempo. Vamos aguardar o que vai acontecer. Ao meio de Camaçari. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Nelsinho. Rapaz. Sem Cauli aí, esse mês aí. Provavelmente o provável substituto seja Citadini. Vamos ver aí, né? Vamos ver o que será que vai sair desse Renato Paiva aí, esse entregador de camisa. Egito Itapuã, valeu, um abraço. Pois é, o provável substituto do Cauli deve ser o Citadini. Ele já deu até entrevista coletiva, a gente botou aqui nessa semana. Geralmente quem dá entrevista vai pro jogo, apesar de que o Bahia, desde que virou SAF, tem enganado um pouco a gente com essas coletivas. Mas a expectativa é essa. A gente não acredita que o Paiva vai mexer muito, né, Nelson? A gente falou isso já no início da semana, até porque o Citadini entrou na última partida no lugar do Cauli, né, no jogo contra o Botafogo. Foi ele que foi acionado ali. Como é um atleta que ainda não teve uma grande oportunidade, está sempre entrando ali, e não é fácil quando você entra, o jogo já está mais desarrumado, cada equipe já mexeu 5 vezes, né? Então o jogo tem menos estrutura e você não aparece tanto. Iniciando um jogo, ele tem mais oportunidade, um jogo diante da torcida tricolor ali, com toda a necessidade que tem o Bahia de vencer. É possível, acho que as chances para o Citadini são maiores. O Paiva deve valorizar a contratação desse atleta. Ele tem que ver o treino da semana, mas é provável que ele tenha feito o normal que se faz. E é possível que o Citadini esteja um pouquinho à frente e pinte como titular nesse jogo. Agora, eu fiz uma enquete aí essa semana no YouTube da gente. A galera não quer Citadini titular, não. Deu 60%, se eu não me engano, Juba titular. A gente sabe que é bastante difícil, mas acho que o torcedor pegou um rancinho já do Citadini. Apesar de que a gente não viu muito ele jogar, né? Não teve muita oportunidade ainda, porque o Cauli é titular absoluto nesse time do Bahia. Um dos melhores meio-campistas aí do Brasil, inclusive. É porque o Citadini no Atlético Paranaense, ele também estava na reserva. Então ele não é um jogador que vinha jogando, como o Juba vem jogando pelo Sport. Os números do Juba e os números de Citadini são opostos, né? O Citadini teve um ano mais difícil, com menos minutagem, com menos oportunidade. Mas entrou no jogo, o Juba está chegando de viagem. Quase que não tem nenhum vínculo ainda, não fez nenhum treinamento. É lógico que o torcedor diz, chega, bota a camisa e vai. É o que o torcedor quer. E é justo que o torcedor queira. Agora, dentro do clube tem algumas normas, não é no Bahia não, é quase em todo lugar. E a tendência é que o Citadini largue na frente e pelo menos inicie essa partida. Citadini que fez sua última boa temporada pelo Atlético Paranaense em 2021, 2020, 2021. Foi o período ali que ele teve mais regularidade e realmente depois as lesões acabaram atrapalhando o jogador, mas é um jogador experiente, né? Também, além de tudo, e tem uma boa técnica, realmente
tá faltando minutos de jogo. Foi até uma das questões que ele falou na coletiva dele, que tá preparado para fazer a função, se o pai vai optar por ele. E a questão é essa, né? Falta aquele entrosamento do jogo. A gente sabe que treino é treino e jogo é jogo. É uma oportunidade para ele também. Se for dada a ele a chance de iniciar a partida, ele vai jogar com a Fonte Nova cheia, que ele está acostumado a jogar com o estádio cheio, um jogo tenso, um jogo que não pode perder, né? Quando você está na zona próxima, você não pode empurrar para frente a resolução do seu problema, tem que ser a cada jogo, e é um jogo que tem aquela característica ali de uma certa adrenalina, e que é bom. Quem vive do futebol, quem joga futebol, quem trabalha no futebol, gosta de jogos grandes. E se ele tiver a oportunidade, ele tem que estar totalmente aí ligado, antenado, vivendo o clima, a atmosfera da Fonte Nova, que é o que a torcida do Bahia cobra muito do atleta, é que ele tenha aquela sinergia ali, né, que ele seja um jogador vibrante, além da parte técnica, tática e física, mas que ele tenha ali o sangue correndo nas veias, porque é uma característica do Bahia, são jogadores participativos que se entregam ao máximo. É isso aí. A gente sabe que hoje tem transmissão, já falei aqui, vou reafirmar, a transmissão da Band News FM para essa partida entre Vitória e Mirassol. Fica aqui sintonizado na Band News FM, daqui a pouquinho a gente está de volta. Vai acabar aqui, vai ter Reinaldo Azevedo, e aí a gente vai já trazer a partir das 18h45 todos os detalhes dessas partidas, dessa partida do Vitória, pré-jogo já com as escalações e muito mais, e no domingo também estaremos de volta, né, Nelson? Você faz domingo, Nelson? Os dois, faço hoje e domingo. Aí, ó, Nelson vai estar também aqui no domingo, e sábado na tela da Band tem transmissão? Tem, ABC de Natal e Sampaio Corrêa. Aí, ó, mais um jogão para vocês acompanharem, né? O Nelson vai trabalhar sexta, sábado e domingo. Esse final de semana tá sexta, sábado e domingo. O homem trabalha e trabalha. Além dessas partidas com transmissão aqui na Band News FM, vocês sabem, né, que Liga Saudita é na Band. Sábado, 2h45 da tarde, vocês vão acompanhar a partida do Cristiano Ronaldo, robozão na tela da Band. Hoje a gente acompanhou aí o Al Hilal de Neymar na tela da Band. E sábado, 2h45 da tarde, então, tem Liga Saudita na Band com o robozão. Sim, o Cristiano Ronaldo. Vocês vão acompanhar na tela da Band. E logo na sequência, Série B. Série B na Band. Nelsinho nos comentários, nosso mestre Nelsinho Góes, com outro craque na narração. Estamos de volta na Rainan Peralva. Nosso Rainan Peralva, nota 10. Exatamente. Vamos para os palpites. Estamos chegando ao fim, aquela hora que a gente gosta de deixar os nossos palpites. Diga aí, Nelsinho. Primeiro vamos começar com a partida de daqui a pouco, né? Vitória e Mirassol. 2-0 Vitória. 2-0 Vitória. Eu pensei em 2-1. Então, mas eu venho numa sequência que eu não quero que o Vitória nem sofra gol. Então vou te imitar, Nelson. Vou de 2-0. 2-0 aí pro Vitória. Agora vamos para a partida de domingo. Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova. Promessa aí de mais uma vez Fonte Nova cheia. Diga aí, Nelsinho. 1-0 Bahia. 1-0. Acho que vai ser um pouquinho com mais emoção, viu? 2-1. Quem sabe? Pode ser. Aquele gol de Raudinei no final de virada. Se for com tranquilidade, é bom. Mas o torcedor do Bahia gosta dessa emoção no final. Mas 2-1, só, Fabinho. Se tiver 2-0, aos 49, o Vasco fizer um gol. Porque o torcedor tá sofrendo. Mas o torcedor gosta da emoção. A virada no final é mais emocionante. O torcedor sai mais radiante daquela Fonte Nova. Eu bem sei que eu já vivenciei algumas partidas assim. Eu vi o Bahia fazendo um gol no final e o Bahia fazendo um gol no início, ficando 1-0 o jogo todo. Assim como os jogos no Barradão também, a emoção da virada, do gol no final, geralmente é mais impactante. Mas não quero ninguém fartando, pelo amor de Deus. Vamos torcer aí para os nossos times baianos. Quero 6 pontos na sacola. Segunda-feira quero chegar aqui com meus 6 pontos, viu? Por hoje é isso. Daqui a pouquinho vocês acompanham aqui a transmissão de Vitória e Mirassol. Um abraço, Nelsinho. Até segunda-feira. Um abraço, Fabinho. Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez aí pela parceria. Valeu, um abraço. Agora fiquei com as informações do trânsito.